o nosso Deus. Nós vamos ao estudo da palavra hoje. Convido você então que abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 26. Nós vamos ler o verso de número 3. Capítulo 26, verso 3. Amém? Vamos ler junto? Vamos lá? 26:3. Vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o tema da nossa conversa aqui, irmãos, é Deus se preocupa em tratar do nosso caráter, Deus trata do nosso caráter. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Um tema muito importante. Se você está assistindo aí os canais de YouTube, ou Instagram, ou Facebook, você está vendo muita coisa errada, muita coisa triste acontecendo, sobretudo no âmbito daqueles que nos lideram do ponto de vista político, do ponto de vista social, muita coisa, né, triste. E a gente começa a questionar o fato de alguém ter determinadas funções não significa que ela tenha caráter. E não podemos nos esquecer também que no âmbito das nossas comunidades cristãs, nós temos também muita coisa triste acontecendo. E para nós, o que acontece de ruim é mau testemunho. Para nós, o que acontece de ruim gera escândalo e pode até ser uma pedra de tropeço para aqueles que não conhecem o Evangelho e podem não vir para o Evangelho por conta do fato de que alguém serviu de pedra de tropeço. É por isso que nós temos que entender, irmãos, que a igreja, eu sempre digo que o nome que nós tínhamos que também colocar aí, a igreja, eclesia, no grego, é hospital. A igreja é um grande hospital. E tem nos hospitais, tem aquele paciente que está na UTI, tem aquele paciente que está na enfermaria, tem paciente que está entrando no hospital. Ou seja, nós pertencemos a uma comunidade chamada igreja, que a Bíblia nos ensina que é essa igreja militante, que nós estamos lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra Satanás, com os pés ainda aqui na terra. Ainda não somos a igreja, quem se lembra do nome? Como? Triunfante. Essa igreja triunfante, qual é? Aquela igreja que o Senhor vai levar aos céus, e ali não haverá nenhum tipo de separação, nem mar de separação, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram, agora nós estaremos vivendo eternamente com o nosso Deus. Essa é a esperança cristã. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou, porque ele é aquele que ressuscitou primeiro para garantir a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Por isso que, para o cristianismo, o domingo é sempre o dia que você tem que se lembrar que Cristo o quê? Ressuscitou. Alguns mas é o sábado. Não. Para nós hoje, cristãos, sobretudo depois do advento de Cristo, não é o sábado judaico. É o dia que Jesus levantou da morte. Agora eu ofereço vida para vocês. Então, todo domingo a gente lembra disso. Todo domingo a gente lembra disso. Alguns podem nem se importar com isso, mas nós cristãos não podemos esquecer. Todo domingo nós estamos lembrando que Jesus ressuscitou. E essa ressurreição garante a nossa vida, garante a nossa ressurreição. E apesar, irmãos, de termos essa esperança dessa igreja triunfante, nós ainda estamos aqui embaixo, na terra. Estarmos aqui na terra significa que a gente vai estar sempre sendo trabalhado pelo que a Bíblia nos chama de graça, de misericórdia, de compaixão, de compassividade, de bondade, que vem de onde? De Deus. Você e eu, todos os dias, temos que falar: Senhor,
trata-nos segundo a tua misericórdia. Trata-nos segundo a tua graça. Trata-nos segundo a tua compaixão, o teu amor. Todo dia a gente tem que falar isso com Deus. E quem não fala isso, eu falo o seguinte, que quem não pensa, quem não age, quem não fala isso, e que não busca ter essa compreensão, começa até a ter um sentimento de onipotência. O que é a pessoa onipotente? Onipotência é um atributo que pertence a Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. São atributos que Deus não compartilha com ninguém. Mas quando a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente fala assim, eu sou todo poderoso, eu não preciso de Deus. Esse indivíduo passa a ter comportamentos como se ele fosse um onipotente. E aí, orgulho, não é? Soberba, não é? Vaidade. Aquela pessoa que fica arrogante, mandatário, quer mandar em todo mundo, porque ele se acha o quê? Todo poderoso. E ainda bem que a Bíblia traz para nós um texto que fala assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. Então, todo dia, Deus, trata-me segundo a tua misericórdia, trata-me segundo a sua graça, porque se Deus tratar a gente assim, a gente vai ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, um crente melhor, um cidadão melhor, um estudante melhor, um trabalhador melhor, porque a graça de Deus, você se lembra que a graça de Deus indo sobre José, fez de José alguém especial. José não era qualquer pessoa. E o Senhor era com José. Davi, o Senhor, e a graça do Senhor era com Davi. Noé, quando ele fala que Noé era um homem cheio de graça, cheio de fé e cheio de graça. Então, gente, todo dia a gente tem que falar, Deus, trata-nos segundo a tua graça. E se Deus está tratando, é porque tem alguma coisa em nós que não está legal, que precisa ser trabalhada, consertada, melhorado. É exatamente nesse aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos, o fato de que Deus quer tratar assim do nosso caráter. Não sei se você já viu, em alguns sites, antes usava muitos sites, né? Você tentava acionar o site ali na internet, aí ele tinha a expressão, estamos em obra, estamos em reforma. Quer dizer, o site está dizendo assim, ó, deu alguma coisa errada, não está atualizado, estamos em reforma. Tá? Em alguns prédios, você deve ter visto aí algumas frases, algumas placas. Desculpe o transtorno, estamos em reforma, em obras. Né? Em algumas lojas, né? Ou estamos em liquidação, né? Estamos em liquidação. E na igreja? Que placa que a gente deveria pôr aqui? Hã? Em oração? Amém. Estamos em oração também. Mas a igreja também, irmãos, a gente tinha que pôr ali na frente também, ó. Todos que entram estamos em obra. Estamos em obra, porque quem começou a boa obra em nós? Deus. Então, a obra de Deus só vai encerrar na sua vida quando você morrer. Você quer morrer agora? Se você quiser morrer, Deus pode te levar, beleza, acabou. Acabou, né? Mas se você está vivo, é sinal que Deus tem ainda que o quê? Trabalhar você. Então, eu sempre falo o seguinte, todas as vezes que eu viajo e volto, consigo voltar, né? Nessa semana eu fui de avião, voltei de avião. Quando eu volto, Deus, obrigado, que o Senhor tem um propósito para a minha vida aqui em Belo Horizonte. Senão Deus tinha me tirado a vida lá, no meio do caminho. Voltei, eu sempre falo, o Senhor tem um plano para mim aqui. Eu não sei o que é, eu tenho que conhecer a tua vontade, andar na tua presença para saber qual é esse plano dia após dia. Então, eu estou em obra. Se você falar, pastor Reginei, você está pronto, acabado. Eu falo, não, meu irmão, Deus tem que fazer tanta coisa na minha vida, tanta coisa no meu caráter, tanta coisa no meu pensamento, tanta coisa nas minhas ações. Não é o título que me torna melhor que qualquer pessoa. Tem gente que acha que é o título. Santo reverendo, o oficial da igreja. Gente, título
não trata caráter de ninguém. Doutor, engenheiro, advogado. Título não trata caráter de ninguém. Né? Então, nosso caráter, ele é tratado mediante a graça, a misericórdia. Algumas pessoas podem pensar, olha, como crente eu estou pronto e acabado, Deus não tem que trabalhar nada em mim. Assim, você não precisa trabalhar em nada? Perfeitinho? Sei não, hein? Lembra lá de João, aquele que não tem pecado? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Então, meu irmão, enquanto você estiver aqui na terra, você precisa ser tratado. Não, eu sou perfeito. Não somos perfeitos. Ou então, esta, infelizmente, é uma visão e um entendimento errado da vida cristã. Quem pensa assim? Todos nós estamos na oficina de Deus. Na oficina de Deus. O caráter de Deus, dia a dia, vai sendo forjado, trabalhado em nós, como um escultor, como o oleiro, lá de Jeremias capítulo 18. Caráter é a maneira de ser de uma pessoa que é avaliado pela sua conduta. É a soma de suas qualidades e defeitos morais integrados na sua personalidade. Caráter é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento, única vez em Hebreus capítulo 1, verso 3. Abra lá, Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. 1:3 fala assim, eu vou ler aqui porque quem está em casa vai acompanhando. Hebreus 1:3 fala assim, ele, uma referência a Cristo, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A expressão aqui, irmãos, é a expressão imagem. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Aqui, na língua grega, a expressão imagem, ela dá a ideia de que Jesus tinha a mesma imagem, o mesmo caráter de Deus. Não tinha em nada diferente do Pai. Você se lembra que Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. E os judeus ficavam incomodados, como você está dizendo que você e o Pai são um? Você está cometendo um sacrilégio. Eles achavam um absurdo Jesus fazer essa afirmação. Então, essa é a única vez que nós temos na Bíblia uma expressão que vai fazer uma referência a caráter, a essa imagem. Essa imagem de Cristo, olhar para Cristo é olhar para Deus. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Então, no aspecto espiritual, quando a gente fala de caráter cristão, nós temos que entender que Deus quer compartilhar o seu caráter conosco por meio de Jesus. Então, o que tem em Jesus tem que aparecer onde? Na nossa vida. O que tem em Jesus tem que aparecer em você. Se não tiver, tem coisa errada. É por isso que um dos requisitos para a gente observar se alguém, de fato, de Deus ou não, é a vivência em relação ao fruto do Espírito e às obras da carne. As obras da carne são conhecidas. Aí a lista, questões de pecados voltados para o sexo, mau uso de comida e bebida, religiosidade distorcida, idolatria, feitiçaria, relacionamentos truncados, não resolvidos, inimizades, porfia, ciúmes, e aí contrapondo a vida de alguém que tem a graça, tem o Espírito de Deus sobre ela e que agora, mediante a ação do Espírito Santo, vai gerar um fruto com 9 virtudes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Vai citando ali as coisas que, na verdade, são pertencentes a Cristo e que, mediante a ação do Espírito Santo, são aplicadas onde? Na nossa vida. Por isso, a gente fala o seguinte, olha, filho de crente não significa que é crentinho. Porque pode ser que seja filho, mas não passou pelo novo nascimento. E sem novo nascimento não tem fruto do Espírito. Então, gente, Deus quer
tratar do nosso caráter para mudar a nossa conduta. Porque se ele não muda a nossa conduta, o que vai aparecer é muito mais obras da carne. A gente não tem uma facilidade para brigar uns com os outros. Eu estou com 28 anos de casado. Às vezes tem, e Verônica, a gente tem pensamentos diferentes. A gente tem que entrar num acordo lá, Deus põe graça aqui sobre nós, senão o negócio fica feio. Não é assim? Pais e filhos. E se deixar, a gente não cresce, nossa, mexeu com a minha índole, mexeu com o meu ego. Aí a gente quer mostrar que a nossa verdade é maior que a do outro. Não é assim? E quem é que faz a gente baixar a bola? Espírito Santo. Reginei, baixa a bola aí, ó. É sua irmã em Cristo, é sua esposa. Verônica, baixa a bola aí, esse é o marido, esse é o esposo. Ó, baixa a bola, você como pai da Isabela e da Sara, baixa a bola, são suas filhas, são herança que me pertence, Deus dizendo. Então, gente, nós precisamos do nosso caráter ser tratado dia após dia. Casamentos não dão certo porque muitas vezes não se deixam tratar conforme o caráter de Deus. Irmãos em Cristo, às vezes por conta da imaturidade cristã, e nas relações pessoais também, né? Hoje parece-me que um lugar que a gente vai ter que aprender, que está tendo que aprender a andar uma segunda milha é no trânsito. Você está dirigindo o seu carro, o camarada te dá uma fechada, você tem que dar um adeuzinho para ele assim, que legal, viu? Não é assim? Reclama com ele para você ver. Ele vai xingar você, vai mostrar dedo, e se não, como já aconteceu quando morava na cidade de Mirassol, interior de São Paulo, o indivíduo, por conta de uma cortadinha, ele correu atrás do outro, pegou a arma e deu um tiro e matou, por conta de uma cortada de trânsito. Falta do fruto e falta de conversão. Então, Deus quer tratar do nosso caráter e, consequentemente, da nossa conduta. A meta do cristão é ser como Jesus. Quer dizer, ter o caráter de Cristo. Isto é uma síntese de que devemos chegar a ser. Por isso, nossa conduta deve ser como a de Cristo, né? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, conforme 1 João capítulo 2, verso de número 6. A análise dessa definição consiste em descrever todas as qualidades morais de Cristo reveladas nas Escrituras, as quais são o projeto total de Deus que quer formar em cada um de nós, seus filhos. Aí, então, a gente vai entender o texto de Isaías, capítulo de número 26, verso 3. Volta lá no texto, Isaías 26, 3, texto que nós lemos inicialmente. Ele vai dizer assim: Tu, Senhor, Deus, né? O Senhor vai conservar em quê? Perfeita paz. Então Deus está dizendo, eu vou dar harmonia, paz, estado de espírito, uma ação que é uma virtude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus vai dar paz no nosso coração, né? Se nós formos pessoas que tenhamos o quê? Firmes. Olha o texto. Firme o quê? Propósito. Só que tem gente que é firme igual um pote de manteiga no sol. O que acontece com um pote de manteiga no calor? Derrete. É igual uma tigela de gelatina. Se sair da geladeira, o que acontece? Já é flácida, né? Vai derreter. Sabe por quê? A Bíblia fala que quem não tem firme propósito, derrete. É como se não tivesse consistência. Aí Tiago vai dizer que é como homem de ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? Uma pessoa inconstante. Uma pessoa de ânimo dobre é aquela pessoa assim que... Eu que sou psicólogo, a gente fala assim que são pessoas que, na verdade, elas têm quase que uma dupla personalidade. Ora o humor dela está lá em cima, ora o humor dela está lá embaixo. Está assim.
igual uma montanha. Aí você não sabe como é que aquele indivíduo está, porque ora ele está bem, ora ele não é aquela pessoa constante, que tem problema, ele está madura, consciente, olhando para o problema, resolvendo o problema e não atacando pessoas. E, gente, isso é o grande diferencial. E aqui, quando a gente encontra esse texto que fala que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, é aquele cujo propósito é ser ou andar conforme a vontade do seu Senhor. Ser e andar conforme a vontade de Deus. E, consequentemente, confia naquilo que o Senhor Deus nos deu através das Escrituras, confia no nosso Deus. Tá? Então, o que eu quero te estimular é que você não seja uma pessoa de ânimo dobre. Uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa o quê? Quem se lembra do termo? Conhece gente assim? Muita gente assim, né? Ó, lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Não é que aquela pessoa serena que está sempre em ascendência. É a pessoa que está numa senoide, como se fosse uma onda, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Aí tem que saber se também não está lá em cima, lá embaixo, por conta de questões emocionais, questões de adoecimento psíquico, né? Mas Deus não quer que os crentes sejam lá em cima e lá embaixo. Deus quer que nós cresçamos. Maturidade cristã, que é um texto que vai dar sequência àquilo que nós lemos em Efésios, capítulo de número 1, ao verso 6. Que Paulo vai falar para a igreja de Éfeso o quanto aqueles crentes deveriam serem aperfeiçoados, porque Deus havia dado pastores, profetas, evangelistas e mestres com vistas ao quê? Quem se lembra da expressão? É isso, Elisete. Com vista ao aperfeiçoamento. Então significa que tem um monte de coisa errada na nossa vida. E a gente, sim, deve nos preocupar, mas o que deve nos preocupar mais eu quero que Deus trate essas imperfeições conforme a sua graça e a sua misericórdia, e nós, porque quando se pensa em santificação, é uma ação sinérgica, ou seja, é uma ação do próprio Deus mediante o Espírito Santo e um esforço nosso. Tem que ter uma sinergia, juntando força, Deus nos dando do seu Espírito, você se esforçando isso, é por isso que a Bíblia fala assim: sem santificação ninguém virá ao Senhor. Lembra lá de Josué: santificar isso para amanhã, porque o Senhor fará. Mas eles tinham que deixar os pecados e ter um propósito. Nós vamos deixar, nós não queremos mais viver assim, nós queremos viver conforme a vontade de Deus, nós queremos crescer, nós queremos vencer os nossos inimigos. Então Deus falou assim: vocês não podem vencer o povo de Ai, enquanto vocês não eliminarem do vosso meio as coisas condenadas. Firme propósito. Aí o povo hoje, quando eu começo a falar desse assunto, até fico assim, preocupado, porque o povo hoje quer avivamento, mas não tem firme propósito. Eu quero avivamento com Deus, eu quero ver a igreja lotada, eu quero ver gente se convertendo, mas não tem firme propósito. Eu sei que os atos soberanos de Deus são inquestionáveis. Deus vai agir do jeito que Ele quer, quando quer, da maneira que quer, e a despeito de nossas más intenções. Mas a Bíblia chama muito a nossa atenção também, para que nós estejamos sendo pessoas com firme propósito. E pessoas com firme propósito vão estar, sobretudo, vivenciando esse caráter de Cristo. Então, se a gente observar alguns aspectos de qualidades que Deus quer trabalhar na nossa vida, eu vou apenas pontuar, não vou argumentar muito sobre elas, mas quero pontuar algumas delas aqui. A primeira delas, Deus trabalha as qualidades para formar discípulos saudáveis. Então, quero lembrar que a Bíblia, ela usa a expressão crente 6 vezes. 6 vezes nós temos a expressão, isso no Novo Testamento, da expressão
crente, que é a expressão grega pistos, pistin, o que crê, o fiel. E a Bíblia cita cerca de 240 vezes a expressão matetel em grego. E matetel significa discípulo. A ordem de Jesus, após a sua ressurreição, Mateus capítulo de número 28, 18, 19 e 20, quando ele vai dar a grande comissão, o grande comissionamento aos seus discípulos, né? É como se ele estivesse se preparando para que fisicamente ele não mais estivesse presente aqui na terra. Então é como, talvez não na mesma comparação, evidentemente, alguém que esteja morrendo e dando os últimos suspiros e dando as últimas palavras. Nesse caso, Jesus não estava morrendo, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora, só que ele estaria subindo aos céus. E antes de subir aos céus, vivo, ressuscitado, glorificado, não morto, ele deu as suas últimas palavras. E as últimas palavras de Jesus foi: ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira questão, Jesus deu uma ordem, não é para fazer crente. Porque das 6 vezes que fala de crente, uma delas é uma referência ao capeta, ao diabo. Até o diabo é um crente. Eu sou crente. E hoje, né, em termos de pluralidade religiosa, né, as pessoas estão se apegando, até por conta da pandemia, né? Eu creio. Creio em quê? Creio em quê? Então tem muita gente que diz que crê, né? Por isso que Jesus, irmãos, deu, na sua última palavra, ele diz: ide, portanto, e façam discípulos. Discípulo. E presume-se que discípulo significa que eu tenho um mestre. Quem é esse mestre? Quem é esse guia? Jesus. Por quanto tempo Jesus conviveu com seus 12 apóstolos? 3 anos. Convivência direta. Dormia, comia, bebia, cansado, tinha fome. Jesus conviveu. Particularmente, eu gosto de ser aquele tipo de pastor que as pessoas me conheçam além do púlpito. Porque é muito fácil a gente esconder-se no púlpito. E ser pastor além do púlpito é sentar junto, é rir, é comer, até contar histórias engraçadas, né? A gente sentar, a gente viver. O que Jesus Cristo fez, gente? Não foi isso? 3 anos? Comeu, sentou, chorou, falou para os discípulos: orem comigo. Enquanto ele estava achando que eles estavam orando com ele, eles estavam o quê? E também o contrário, quando ele estava lá no barco, os discípulos apavorados, Jesus estava o quê? Dormindo. E aí, eles apavorados, Jesus: não, vento, calma, onda, fica quieta. Fica quieta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí vira um poder, a autoridade de Jesus sobre tudo, sobre todos. Gente, então o nosso guia é Jesus. Nossas igrejas não têm papas, não têm personalidades icônicas. Eu sou um pecador como qualquer um de vocês são pecadores como eu, mas nós temos que, como cristãos, seguidores de Cristo, é fato que tem discípulos. Jesus é esse mestre que chama os 12, convive com eles, trata do caráter deles, trata da vida deles e torna aqueles 12 homens os grandes revolucionários do mundo da época, e que até hoje, se o cristianismo chegou na sua vida, foi por conta desses 12 homens. E dentre eles, um chamado Paulo, que ouviu a voz de Deus: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo saiu da Ásia, foi para a Europa. Ali na Europa, Roma, ele foi preso, maltratado. O evangelho chegou em Roma. Posteriormente, aí, vindo já para o tempo mais recente, o evangelho chegou nas Américas. Se você hoje conhece o evangelho, sabe por quê? Porque lá atrás alguém pagou o preço.
foi discípulo de Barnabé. Andou com alguém que podia ajudá-lo. E o caráter de Paulo foi transformado. Esse homem mudou de tal forma de perseguidor, de acusador, de alguém que fazia mal para os cristãos, que perseguia, que matava, que escorraçava, que tinha autoridade para fazer coisas horríveis com os cristãos. Paulo é esse que agora se torna não um perseguidor, mas um seguidor, discipulado por Barnabé. Esse homem fala lá em Gálatas capítulo 4, que ele sofria como quem sofre dores de parto, até que Cristo fosse formado na vida de alguém. Gente, pensa aí no que Paulo está dizendo. Ele diz que sofria dores de parto. Alguma irmã aqui teve parto normal? Aí duas aí, corajosas. 3, 4. Algum homem expeliu alguma pedra, pariu alguma pedra. Diz que o homem, quando pare uma pedra, né, tem pedra no canal da urina, diz que quando espelha aquilo é como se fosse um parto, né? Dá para sentir mais ou menos o que as mulheres sentem quando tem uma criança em parto normal. Paulo está usando essa metáfora para falar assim, olha, é doloroso formar o caráter de Cristo na vida de uma outra pessoa. Não é fácil. Ele fala, eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. Por isso, irmãos, que eu sou um defensor de que se você não tiver uma visão correta de vida cristã e, sobretudo, de discipulado, é bem provável que você vai ficar muito deficiente em relação à maturidade cristã. E não vai ser uma pessoa firme. E pode ser que seja uma pessoa de ânimo dobre, sabe por quê? Pela falta do entendimento desse discipulado, onde nós somos chamados para servir o nosso Deus, e aí algumas características são manifestas em Cristo, que precisam ser evidentemente manifestas na sua vida. Citando, humildade, Mateus capítulo 5, 3, os humildes, os pobres de espírito. A humildade é a primeira qualidade inerente à condição humana. Você quer ser uma pessoa de firmeza de propósito, humildade. O oposto, soberbo. A contrição, nas bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, né? Não são os que choram por raiva ou por compaixão, e sim aqueles que, ao conhecer-se diante de Deus, se quebrantam por sua condição, pecado e miséria, e mudam de atitude e se humilham. Também choram diante do amor e da graça de Deus. Além disso, sensibilizados pelo amor de Deus, choram com os que choram, com os que sofrem pelos perdidos, e eles serão consolados. Característica de Jesus que precisamos demonstrar. Mansidão, os mansos, aqueles que obedecem com boa disposição, são submissos, pacientes, têm domínio próprio. O contrário, a mansidão é a rebeldia que leva à violência, briga, gritos, insolência, queixa e impaciência. Eu estava contando para eu tenho algumas histórias para contar agora da minha viagem, viu? E a gente estava num hotel e na área de banheiro são muito próximos porque tem uma saída de ar, né? Então, às vezes, o que acontece no banheiro é tão próximo que você escuta lá de cá. Aí tinha uma mãe impaciente, e essa mãe impaciente com o filho, certamente uma criança, pela voz da criança, uns 5, 6 anos, e a criança parece que fez muita peraltice, e a mãe, chamando a criança para tomar banho, a criança entrou, a mãe deu uma chinelada nas crianças, que eu escutei do lado de cá. E a mãe falou assim, olha, eu vou te dar uma chinelada. E deu as chineladas. E aí depois eu falei assim, olha, agora cala a boca, não chora. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu como psicólogo escutando isso, não chora, não fala comigo. E a criança, eu fiquei assim, ela deve chorar? Ou ela deve falar? Olha só o comando. Aí eu falei, amor, aqui atrás tem uma mãe doida, a mãe louca aqui. Porque se ela bateu na criança, ela tem que deixar a criança o quê? E quem tem que dar conta do cheiro da criança? É a mãe. E nesse caso,
argumentar com a criança, o que aconteceu? Eu não gostei que você fez isso. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, aqui tem uma mãe louca que está enlouquecendo a criança dela, porque se essa criança crescer assim, ela vai ser um jovem, um adulto que não vai discriminar sentimento. Depois aí cresce aqueles marmanjos, que a esposa, a namorada fala assim, fala que me ama. Eu falo, o cara não sabe falar que ama, por quê? A mãe. E, gente, está assim, viu? A mãe trouxe confusão, dando 2 comandos. Se eu bato, se eu disciplina, eu tenho que deixar a criança digerir a correção, entender o que aconteceu para não fazer mais. Ela bateu, ela mandou a criança não chorar e não falar. Então fica. Aí cresce, adolescente, começa a falar. Pede bênção para o seu pai. Não sabe. Pede bênção para sua mãe. Não sabe. Namora. Bem, fala que me ama. Casa. Bem, fala que me ama. Olha o estrago feito. Mansidão. Justiça. Os que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5 fala que a gente precisa disso. Jesus tinha fome e sede da justiça que vinha de Deus. Quando nós nos convertemos, Ele quer que nós aprendamos a ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Misericórdia. Jesus fala, bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia significa ter o coração, ter coração para aqueles que estão na miséria. Eu fiquei com compaixão daquela criança, mas eu estava do outro lado, não podia intervir, mas meu coração se condoeu por conta daquela criança lá. No entanto, eu estou contando a história aqui para vocês. Me afetou tanto que eu fiquei impactado com aquilo. Misericórdia, você vê a miséria do outro, e não só olhar contemplativamente, dar aquele sorriso, não, que legal, ele está sofrendo. Faça alguma coisa. Faça uma coisa. Se Deus colocou você ali, é para que você seja as mãos de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, para fazer alguma coisa, para intervir. Eu não tenho tempo. Lembra-se da parábola do bom samaritano? Lembra lá? O judeu, o levita, o rabino, o sacerdote, né? E depois um samaritano, que não tinha nada a ver com o judeu, que eles eram brigados, foi lá, cuidou, mandou tratar, colocou numa hospedaria, pagou, falou, se ficar alguma coisa ainda, eu restituo. Então, se você está em determinados lugares, é para você fazer alguma coisa, porque ali vocês são os olhos, vocês ou você são os olhos de Cristo. Pureza de coração, bem-aventurados os que são puros de coração, os limpos de coração, significa sinceridade, transparência, boa consciência, desejos puros, intenções corretas, motivações santas, sem engano, sem mentira, sem hipocrisia, eles verão a Deus. Né? E aí vem a questão da paz, bem-aventurados os pacificadores, pessoas que perdoam e que renunciam seus próprios direitos e cedem, não são briguentas, não são ranhetas, e, sobretudo, aqueles que se alegram a despeito do sofrimento. Bem-aventurado quando vos perseguirem e vos maltratarem e mentiros disserem todo mal contra vós. E hoje, gente, em pleno século XXI, nós estamos assistindo muitos cristãos verdadeiros, sinceros, sendo perseguidos. Via de regra, alguns decretos, algumas decisões que nós estamos vendo aí, que, sobretudo, sufoca ou tenta sufocar a vivência da igreja cristã. Tempo de perseguição. Segundo, Deus modela o caráter de Cristo em nós a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, nós temos, assim, a mania de pensar o seguinte, gente, mais 5 minutinhos eu já estou encerrando. Aí tem o crente presbiteriano, o crente assembleiano, tem o crente batista, tem o crente quadrangular, tem o crente... que outras igrejas que tem aí? Deus é amor? Hã? Mas qual delas? Fala aí. Assembleia de Deus, não, eu já falei, outra aí. Hã? Maranata, Adventista.
Gente, pera um pouquinho. Isso é nome de denominação. E a gente precisa separar muito bem isso. Por quê? Deus não chamou a gente para ficar enfatizando a questão denominacional. A nossa missão, Mateus capítulo de número 28, 18 a 20, é fazer o quê? Discípulo. Discípulo. E reproduzir de tal forma que esse discípulo, daqui a pouco, ele também seja instrumento de Deus para reproduzir a palavra, a mensagem que ele recebeu. E, consequentemente, vai pregar para outros, vai anunciar a outros e vai ajudar outros a crescerem como ele foi. Quando é que encerra o discipulado da nossa vida? A gente vai ter um canudo assim. Você foi um discípulo que frequentou 300 mil escolas dominicais. Tantos cultos. É isso? Não é isso. Gente, reproduzir aqui é conforme o caráter de Cristo. Quem olhar para você tem que enxergar assim, nossa, ele tem um jeito de Jesus. Ela parece com Jesus. Mas geralmente o que a gente faz? Nossa, parece Adão, né? Depois do pecado, parece a velha Eva. Aí é o velho homem. Quem tem que aparecer é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Então, Deus modela o caráter de Cristo em nós, a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele. A gente pode ver isso na vida, por exemplo, do apóstolo Pedro. Eu não vou ler os textos, irmãos, porque o nosso tempo é curto, eu não quero me alongar muito aqui. Tá? Na vida de Pedro, se a gente olhar para Pedro, Pedro teve seus déficits. O que é déficit? Ele teve os pontos negativos. Vários pontos negativos. Né? Atos 10 fala que Pedro foi preconceituoso. O apóstolo Pedro, quando Deus mandou que Pedro fosse para a casa de Cornélio, ele falou, eu sou judeu, eu sou mais nobre do que aquele gentio Cornélio. Aí Deus manda que Pedro fosse lá. Deus dá uma visão para Pedro e fala assim, o que eu purifiquei, quem é você para ficar agindo com preconceito? Porque você é judeu e ele é gentil, você é preto, ele é branco, ele é rico e você é pobre, ele é mais estudado e você não é. E, gente, a gente tem essas coisas. Tem preto que tem preconceito com branco, tem branco que tem preconceito com preto, tem gente pobre que é mais orgulhoso que gente rica. Duro isso. Tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas é um brutamonte, é um ogro. E tem gente, às vezes, que tem muito conhecimento e é uma seda, conversa, ajuda, instrui. Então, o preconceito está onde? Dentro do coração. Pedro tinha essa deficiência. Pedro era precipitado. Jesus no Getsêmani, quando Jesus estava ali, a tropa do Império Romano chegou para prender Jesus, e Pedro já pega o quê? A espada e vai cortar a orelha de um soldado romano. E Jesus chama a atenção de Pedro, precipitado. Pedro, quem o povo diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Legal. Mas esse mesmo Pedro, ele é intempestivo. Ele saía do 8 para o 80 numa rapidez absurda. Tem gente que não é assim? Esses dias eu preguei, antes de viajar, eu falei sobre isso, não sei se vocês lembram. Eu falei sobre isso aí. Tem gente que sai do 8 e vai para o 80 assim, rapidinho. Para que isso? Pedro era assim. Pedro, irmãos, era alguém com uma preocupação excessiva. Ele tinha uma fala muito intempestiva. Então, quais são, se a gente perguntasse agora, né, quais são as nossas deficiências em relação ao caráter cristão que tem nos deixado, tal qual Pedro, expostos a situações espirituais difíceis? Quais são as situações da nossa vida que a gente está agindo como Pedro? Pedro precisou de ajuda? Precisou. Tá? Pedro precisava reconhecer que tinha falhas no seu caráter e que elas precisavam ser trabalhadas para o seu crescimento espiritual. Quais eram os excessos? O que Pedro tinha demais? Pedro era muito
autoconfiante, confiante demais. Replicou Jesus: em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Olha só, eu não vou negar o Senhor de jeito nenhum, Senhor. Olha, eu sou um cara precipitado, afoito, falante. Eu nunca vi a realidade disso, mas diz que quem fala muito dá bom dia, cavalo. Eu nunca vi isso, né? É o adágio que o pessoal fala, né? Quem fala muito dá bom dia, cavalo. Então, Pedro dava bom dia a cavalo, se a gente pensar no adágio popular. Gente, a gente tem aqui então esse Pedro com todas essas condições. Pedro era esse homem que vivia nessa senoide, ora lá em cima, ora lá embaixo. Abra lá a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 22, 7 e 8. Gente, quando a gente está estudando assim a Bíblia, se eu puder, gente, eu falo até as 10, 11, 12, sem problema. Eu sei que vocês têm que dormir, né? Estão cansados, mas a palavra de Deus, quando a gente vai pregando assim, é tão gostoso, né? Vai descendo assim para a nossa alma, vai. Lucas capítulo 22, 7 e 8. Lucas capítulo 22, 7 e 8. 22, 7 e 8. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu peguei a referência. É capítulo de número 22, não é o 7 e 8, é o 31 e 32, tá? Corrigindo aqui, capítulo 22, 31 e 32. Diz assim: Simão, Simão, é Jesus que está falando com Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que está acontecendo aqui? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se Jesus é Deus, nada passa despercebido aos olhos de Jesus. E Jesus está vendo Pedro daquele jeitão lá, né? Ora falando demais, ora impossível, ora pegando espada. Gente, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Toda a terra. Deus está vendo o que os presidentes têm feito, o que o Senado tem feito, o que a Câmara tem feito. Deus está vendo. Deus está vendo lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na África, né? Deus está vendo na Europa, tudo que está acontecendo. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Se os olhos de Deus estão sobre toda a terra, os olhos de Cristo também estão sobre toda a terra, porque Jesus é Deus. Concorda comigo? Nessa análise aqui? E os olhos de Deus estavam sobre um indivíduo também, que se chamava Pedro. E vendo essa inconstância toda, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vem cá, meu filho. Esse texto aqui está querendo dizer o seguinte: você se lembra quando Jó estava ali com a sua família, festa, comida, produção, trabalho, crescimento econômico, se desenvolvendo, dando emprego, e todo mundo em festa, Jó orava pelos seus filhos e tal. Aí o capeta, o diabo, Satanás, chegou assim: nossa, ele só é esse crentão desse jeito aí, sabe por quê? Porque está tudo certo na vida dele. Tudo certinho. Satanás vai até Deus. Quando o Senhor pergunta: Satanás, onde estás? Estou aí, rodeando a terra. Lembra disso? Lembra disso? Estou rodeando a terra. Aí Satanás chega para Deus e fala: ó Deus, aquele servozinho seu lá, só tem a vida que ele tem, porque na vida dele está tudo certinho, está tudo belezinha. Aí Deus falou: então tá bom. Assinou o memorando. Eu, Deus, autorizo para que Jó passe por provas. Perda de 10 filhos. Perda dos servos. Perda dos camelos.
perda dos bois. E vou até pôr uma palavra, vou até deixar uma palavra na boca da mulher dele, para a mulher dele falar besteira. Deus deixou. Ele falou, está assinado, Satanás, só uma coisa, você não vai mexer dentro dele. Até doença você pode pôr nele. Não foi isso que fez? Gente, Satanás fez isso também com Pedro. Aí Deus está falando, Pedro, você que não sabe, você não sabe a conversa que eu tive com o outro lá. E ele queria pegar você. Ele queria destruir você. Ele queria acabar com a sua vida. Até porque, apesar dessas alterações de Pedro, Pedro estava se despontando como um grande líder. Satanás requeriu, Deus, eu quero Pedro. Eu quero Pedro. Eu quero Pedro. Gente, isso foi no primeiro século. Vocês acham que é diferente hoje? Quantas vezes eu já tive situações que eu vi assim, literalmente, eu quero o Reginei. Eu quero a Verônica. Eu quero o pastor tal. Eu quero o fulano e tal. Eu quero o crente tal. O capeta, Satanás, o mal, tentando adentrar nossa vida, nossa história, para nos destruir. E aqui Jesus está falando com Pedro. Pedro, você não tem ideia da conversa que eu tive com o outro lá. Ele requeriu você para vos peneirar, para esmagar você. Mas eu roguei por ti, para que isso não acontecesse. Gente, que maravilha. E eu roguei por ti. Eu falei, Deus, com Pedro não. Deus, com ele não. Vocês se lembram de João quando fala assim, todo aquele que é nascido de Deus, maligno, não toca. E Jesus falando, com Pedro não. E falando com Pedro, até para baixar a bola de Pedro. Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás vos requereu para vos peneirar. Agora, quando você se converter mesmo, quando você mudar de vida, você vai ser uma outra pessoa para ajudar os seus irmãos. Pedro estava em reforma, gente, 3 anos de convivência com Jesus. Pedro precisava de ajuda? Precisava. Por isso que é inconcebível a gente pensar que nós, no século XXI, com tanto aumento de iniquidade, amor sendo arrefecido, diminuído, a fé sendo diminuída, é engano nosso achar que nós vamos viver a vida assim e apenas marcar ponto na igreja, marcar ponto nas atividades religiosas, se nós não tivermos vida com Deus. Pedro passou pela provação, passou pela tribulação, passou pela tentação, como também Paulo passou por vários momentos assim. E aí, o que a gente vê no tratamento de Deus em relação a Pedro, é quando Pedro, lá no final do livro de João, do livro de João, capítulo de número 21, quando a gente tem uma história muito bonita. Por isso que eu sou um defensor do seguinte, se você quer chamar a atenção de alguém, não faça isso em público, porque Jesus não fazia isso em público. Jesus não chamava a atenção de ninguém, ele chamava aqui, senta aqui. Pensa bem, Jesus já tinha ressuscitado, capítulo de número 21, Mateus fala isso, Marcos fala isso, Lucas também fala da negação de Pedro. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus sabia que ali estava um homem envergonhado, enfraquecido, mal, detonado, como a gente fala. Mas só que aquele homem precisava ser tratado. E Jesus então se apresenta para Pedro e fala com Pedro, não naquele tom de arrogância, mas faz perguntas. E, gente, não tem coisa melhor para fazer a gente mudar do que a gente ouvir perguntas e buscar resposta para elas. Jesus faz as 3 perguntas para Pedro. A primeira delas, Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Aí Jesus responde, Pedro, então, apacenta os meus cordeirinhos. A resposta não foi suficiente.
Mas mesmo assim, Jesus falou: vou dar um voto de confiança em você. Isso é graça. Nós não somos confiáveis, mas mesmo assim Deus coloca coisas na nossa vida. Mesmo assim Deus dá coisas para a gente. Apacenta os meus cordeirinhos. De novo a pergunta. 3 vezes negado, 3 vezes questionado. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Não era nem amar. Pedro não prestava nem para amar. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A graça de novo. Não merecia, mas Deus confiou. 3ª vez. Jesus muda a pergunta. As 2 vezes ele pergunta o quê? Se Pedro o quê? Amava. 3ª vez Jesus muda, diminui. Pedro, você gosta de mim. Diferença, né? Entre amar e gostar. Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro, a pergunta calou lá no fundão do Pedrão lá. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Nas entrelinhas, o Senhor sabe que eu não estou prestando nem para gostar do Senhor. E novamente um voto de confiança. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Muda esse Pedro para você. O que você tem de bom? O que eu tenho de bom para oferecer para Deus? Nada. É por isso que nós preterianos, nós cremos piamente na doutrina da graça de Deus. Que é Deus que, a despeito de nós, trabalha em nós, e aquele que começou boa obra em nós, ele há de completar. Ele está fazendo uma grande obra, e essa obra vai culminar na glória dele, na edificação e na transformação dia a dia das nossas vidas, para que nós possamos ser parecidos com Jesus. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, irmãos?